irmãos e caros ouvintes, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de amor. É uma alegria nos reunir através das redes sociais para explorar as riquezas da Palavra de Deus. Neste momento, te convido a aprofundar em uma passagem do Antigo Testamento que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, onde lemos: Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor de Jonatas? O tema dessa ministração será busca ativa. Este texto nos revela a profundidade da graça e da misericórdia divina. Adentrando no capítulo 9 do livro de 2 Samuel, iremos encontrar uma narrativa comovente que envolve o rei Davi e um homem chamado Mefibosete. Para compreender completamente o significado dessa história, devemos primeiro nos situar no contexto histórico. Davi, o amado rei de Israel, havia firmado uma aliança especial com Jonatas, filho do rei Saul. Uma aliança que ultrapassava as barreiras do tempo e da circunstância. Uma aliança marcada por lealdade e amor. E ao chegar ao trono, Davi procura maneiras de cumprir sua promessa de lealdade a Jonatas. E é neste momento que a história de Mefibosete entra em cena. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, mas sua vida estava marcada por tragédias. Aos 5 anos de idade, ao receber a notícia da morte de seu pai e avô na mesma batalha, Mefibosete sofre uma queda que o deixa aleijado de ambos os pés. Aqui, na sua condição física e emocionalmente vulnerável, Mefibosete simboliza a humanidade em sua fragilidade. No entanto, o que acontece a seguir revela a maravilhosa graça de Deus que transcende as limitações humanas. Davi, movido por seu compromisso com Jonatas, busca Mefibosete não para julgá-lo pelos pecados de sua família, mas para mostrar-lhe a bondade e a misericórdia que emanam do coração do próprio Deus. É essa história extraordinária que vamos explorar mais profundamente, buscando lições valiosas sobre a graça redentora de Deus em nossas próprias vidas. Que possamos abrir nossos corações para receber as verdades precisas que esta narrativa inspirada tem para nos oferecer. Oremos sempre para que, assim como Mefibosete, possamos também experimentar a restauração e a bênção que vem da presença do Rei dos Reis em nossas vidas. Aliança entre Davi e Jonatas. A aliança entre Davi e Jonatas é um elemento fundamental no contexto da história de Mefibosete em 2 Samuel capítulo 9. Essa aliança é profundamente enraizada na amizade, lealdade e compromisso mútuo entre Davi, o ungido futuro rei de Israel, e Jonatas, o filho do atual rei Saul. Quero destacar alguns pontos sobre essa aliança. A amizade entre Davi e Jonatas começa quando Davi, ainda um jovem pastor, derrota o gigante filisteu Golias, em 1 Samuel capítulo 17. Jonatas, filho de Saul, reconhece a coragem e a fé de Davi e uma amizade profunda e duradoura floresce entre eles. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 até o 4, lemos sobre a aliança de amizade entre Davi e Jonatas. Eles fazem um pacto de lealdade, amor e proteção mútuos. Jonatas, mesmo sendo o herdeiro do trono, reconhece que Davi é escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. A amizade é testada quando Saul se torna ciumento de Davi e tenta matá-lo. Jonatas permanece fiel a Davi, alertando dos perigos iminentes e intercedendo por ele junto a seu pai, Saul. 1 Samuel 19. Antes da morte de Jonatas em batalha, Davi faz uma promessa a seu amigo. Conforme registrado em 1 Samuel capítulo 20, do versículo 14 até o 17. Ele promete que, mesmo quando for rei, não extinguirá sua bondade para com a casa de Jonatas. Após a ascensão de Davi ao trono e a busca por membros da casa de Saul, vemos a promessa sendo cumprida em 2 Samuel capítulo 9. Davi demonstra a graça e a bondade prometidas a Jonatas ao buscar um descendente de Saul para abençoar. Essa aliança não é apenas um elemento secundário na narrativa, ela é a base moral que impulsiona as ações de Davi em direção a Mefibosete.
A fidelidade de Davi à aliança com Jonatas transcende as barreiras políticas e culturais, destacando a importância do compromisso e da promessa em meio aos desafios do poder e da sucessão real. Essa aliança é uma expressão tangível do compromisso divino à fidelidade e à benevolência, e sua influência é claramente evidenciada na história de Mefibosete. Bênçãos específicas que Davi concede a Mefibosete. Ao destacarmos as bênçãos específicas que Davi concede a Mefibosete, podemos apreciar a generosidade e abrangência da graça divina exemplificada nessa história. Primeiro, restituição das propriedades. Davi não apenas oferece palavras de consolo, mas toma ações concretas para restaurar a Mefibosete as terras que originalmente pertenciam a Saul, seu avô. Essa restituição simboliza não apenas um ato de justiça, mas uma demonstração tangível da graça restauradora. Convite permanente à mesa do rei. O convite de Davi para Mefibosete se sentar à mesa do rei continuamente, isso vai além de uma refeição física. Representa aceitação, pertencimento e comunhão. Mefibosete é elevado a uma posição de honra e intimidade. A presença e proteção do rei. A promessa de Davi de que Mefibosete comerá pão à mesa do rei, isso não apenas ressalta a abundância proporcionada, mas também a promessa da presença constante e da proteção de Davi. Servos para cultivar as terras. Observe como Davi não apenas restaura a propriedade, mas também designa servos para cultivar as terras de Mefibosete. Isso garante que ele não apenas possua as terras, mas desfrute dos frutos e de sua bênção. Elevação social. Destaco como Mefibosete, um homem que estava anteriormente associado à fragilidade e à desvantagem, é elevado a uma posição de destaque na corte real. Ele passa de um estado de aparente desgraça para uma posição de honra. Bênção futura para a geração de Mefibosete. A promessa de Davi de que Mefibosete terá sempre alguém à mesa dele. Isso não apenas assegura bênçãos continuadas para Mefibosete, mas também para sua futura geração, demonstrando a duradoura natureza da graça. As bênçãos específicas concedidas por Davi a Mefibosete e a abundância da graça divina em nossas vidas são semelhantes. Assim como Mefibosete experimentou uma transformação completa, podemos também receber bênçãos específicas e abundantes de Deus. A restauração física de Mefibosete. A restauração física, na história bíblica, é interpretada metaforicamente como a representação da condição espiritual da humanidade. A história oferece uma rica simbologia que transcende a esfera física e alcança a dimensão espiritual. A condição física de Mefibosete, aleijado de ambos os pés, pode ser vista como uma metáfora da vulnerabilidade espiritual da humanidade. Assim como ele estava fisicamente debilitado, a humanidade está espiritualmente debilitada devido ao pecado e à separação de Deus. Lodebar, a terra de nada, onde Mefibosete vivia, pode ser interpretada como uma representação da condição espiritual precária da humanidade, longe da presença e da graça de Deus. Da mesma forma que Davi tomou a iniciativa de buscar e restaurar Mefibosete, isso reflete a iniciativa divina em buscar e restaurar a humanidade. Deus toma a iniciativa de nos alcançar em nossa condição caída e nos oferece sua graça redentora. A restauração física de Mefibosete simboliza a redenção espiritual que Deus oferece à humanidade. Assim como Mefibosete foi restaurado à mesa do rei, a humanidade é convidada a ser restaurada à comunhão com Deus. As lições dessa história. Ao contemplarmos a história extraordinária de Mefibosete, somos lembrados da incrível capacidade de Deus de transformar vidas. Ele, que é rico em misericórdia, não apenas nos encontra nos lugares áridos de nossas vidas, mas nos levanta, restaura e nos coloca à mesa da sua graça.
Mefibosete, cujo nome estava ligado a uma terra de nada, experimentou a generosidade surpreendente do rei Davi. Ele foi retirado de Lodebar, a terra da escassez, para ser colocado em um lugar de honra e abundância. Assim como Mefibosete, cada um de nós tem a oportunidade de experimentar a graça transformadora de Deus. Que essa história não seja apenas um relato antigo, mas um convite para reflexão e ação em nossas próprias vidas. Assim como Mefibosete recebeu a graça que não merecia, somos convidados a estender essa mesma graça aos outros. Quem sabe você, meu amado ouvinte, não tem um Mefibosete que o Espírito Santo tem te tocado a socorrer. Faça isso rápido, aproveite agora, exerça a busca ativa, pois não somos donos do tempo e o amanhã pode ser tarde demais. Que possamos reconhecer os lugares áridos e desolados em nossas próprias jornadas, permitindo que a graça de Deus nos transforme e, por sua vez, alcance aqueles ao nosso redor. Ao encerrarmos este momento de reflexão, que possamos levar conosco não apenas a história de Mefibosete, mas o desafio de vivermos como agentes da graça divina. Que a busca ativa de Davi por Mefibosete seja um lembrete constante de que Deus nos busca em nossas fragilidades e nos oferece um lugar à sua mesa. Que a graça que recebemos não apenas transforme nossas vidas, mas transborde para impactar o mundo ao nosso redor. Assim, a história de Mefibosete não termina aqui, mas continua a ser contada através de nós, à medida que vivemos como testemunhas da extraordinária e redentora graça de Deus. Que possamos, como Mefibosete, responder a esse convite à mesa do rei com gratidão, compromisso e alegria. Em nome do Deus que nos busca, nos encontra e nos restaura. Deus abençoe a todos e pensem nisso. Amados irmãos, eu, pastor Rogério Linhares, recebi de Deus a responsabilidade de ser uma voz profética nesta geração, especialmente diante da iminência do arrebatamento. O Espírito Santo tem me orientado a ministrar diariamente uma mensagem profética, e o canal Seminário da Fé se tornou o instrumento para alcançarmos as almas carentes. Os resultados têm sido surpreendentes e maravilhosos, com milhares de pessoas recebendo essa palavra, tanto no Brasil quanto no exterior. Gostaria de convidar você a se juntar a mim nessa obra, inscrevendo-se no canal do YouTube e nas demais plataformas. Deixe seu like, compartilhe as mensagens. Juntos estaremos contribuindo para a glória de Deus e para o alcance de mais vidas. Registro aqui o meu agradecimento e que Deus abençoe a todos.